Olá pessoal, estamos juntos com mais um vídeo e neste vídeo nós vamos falar de um assunto muito complexo, muito mal entendido ou às vezes entendido de maneira muito incompleta. O assunto de hoje, do nosso vídeo de hoje, é a palavra Sharia, o termo Sharia que nós, na maioria das vezes, entendemos ela como apenas a lei islâmica. Então vamos aí para ver o que é na realidade a Sharia ou como a teologia islâmica, como o Alcorão define a palavra Sharia e como nós a entendemos na nossa época. Bom, antes de nada, como eu sempre gosto de fazer, eu queria fazer a definição etimológica da palavra Sharia, como é que ela surge na língua árabe ou da onde ela, né, qual é a raiz dessa palavra na língua árabe e como ele é transformado em um termo religioso na teologia islâmica ou como ele é mencionado, pelo menos, no Alcorão, se é que existem as menções, citações desta palavra. A Sharia vem da raiz Shara em árabe, que significa caminho, ou fazer um caminho, ou uma caminhada. Da mesma raiz se deriva a palavra Sharia em árabe, que significa avenida, ou rua, ou caminho para ser seguido. Na antiguidade árabe, na era pré-islâmica, até na era islâmica também, a palavra Sharia ou Sharia era usado para o caminho que levava para a fonte de água, para a fonte daquilo que sustentava os animais. Na maioria das vezes era usado pelos pastores árabes, pelos beduínos, que são um povo nômade dentro dos árabes no deserto árabe. A palavra Sharia aparece 5 vezes no Alcorão, né, com suas derivações, claro, mas como Sharia mesmo, a gente vê a palavra Sharia só uma vez no Alcorão, que na Surata 45, versículo 18, em que se fala: depois disso, na revelação conclusiva, estabelecemos-te em um estilo de vida, que é Sharia, com base na religião, portanto, segue-o e não segue os desejos e fantasias de quem não conhece a orientação divina. Este versículo é o que define, na realidade, o que seria a Sharia. Então a gente vai voltar para o nosso vídeo anterior, em que falamos sobre o que é o Islã, para a gente poder compreender melhor sobre a própria Sharia. Vocês lembram que no vídeo a gente falou, o Islã, terminologicamente, para a teologia islâmica, para o Alcorão, é a religião enviada para a humanidade, é a única religião enviada para a humanidade. Isso não implica que somente o profeta Muhammad recebeu a revelação divina, mas sim que todos os profetas receberam a mensagem que era o nome, em geral, o Islã. Ou seja, em outros termos, o Islã é o nome que engloba toda a mensagem divina enviada para a humanidade, desde o primeiro ser humano, o Adão, até o profeta Muhammad. E aí, dentro dessa perspectiva, a Sharia é a mensagem de cada época que chega, ou podemos dizer, é a fragmentação da mensagem divina do Islã em cada época, atendendo às necessidades destas épocas, das contemporaneidades, né? É um termo muito difícil para um gringo falar, contemporaneidade. Bom, então a Sharia, nessa perspectiva, ele não seria apenas a lei islâmica, como a gente já sabe, né? Mas sim é a própria religião enviada para o profeta Muhammad. Para a simplificação disso, como a gente já falou no outro vídeo também, a Sharia, ou a lei, se a gente for traduzir desta maneira, e a tradução do termo lex do latim para português também, nesse sentido, é muito discutível, porque lex, que é a raiz da palavra lei, não é exatamente a lei, mas sim a regra ou o estilo que deve ser seguido, né? A Sharia também, da mesma maneira, não é apenas uma lei, mas é o estilo divino de vida que foi enviado para a humanidade, a orientação divina de vida que os seres humanos devem seguir como uma sugestão divina dada a eles através dos profetas. Portanto, a Sharia, ele não é apenas a parte que atende ao código canônico, mas sim é aquilo que
engloba todos os valores, digamos, religiosos, quando se fala tanto das normas sociais quanto dos assuntos também jurídicos, dos assuntos econômicos, como a gente falou no vídeo, o que é a religião. A gente fala que o Islã não é exatamente uma religião porque ele tem seus valores em qualquer dimensão da vida. Não atende só ao aspecto sagrado, né? Não atende só à dimensão sagrada da vida, não só ao momento da adoração. Portanto, a Sharia é a fragmentação desta palavra religião do Islã para cada época. Moisés recebe uma mensagem em que, por exemplo, o jejum se pratica de uma maneira, a adoração a Deus se pratica de uma maneira. Jesus recebe uma outra mensagem que ou revoga o que Moisés tinha trazido, porque aí a necessidade ou a aplicabilidade destas práticas nesta época é um pouco mais diferente, ou porque Deus, por algum motivo, por algum mistério, quis mudar aquilo que era enviado para a humanidade para ver a perseverança dos seus servos para com ele mesmo, para com essas mudanças. Já para o profeta Muhammad vem um outro modo, outra forma de praticar estas duas formas de ligação para com Deus, que é jejum e a oração. Então, para o Islã, né, a palavra Sharia serve nesse sentido, a fragmentação, como a gente já falou, da mensagem ou a mensagem que atende às necessidades e às tendências de cada época. Mas e a Sharia não é lei? Claro, existe uma parte dentro dos valores islâmicos, dentro da Sharia, no Islã, existe uma parte que atende ao Código Canônico, assim como traduziu para português o professor doutor Helmi Nasser, que ele traduz a palavra Sharia apenas como o Código Canônico do Islã, né? Inclusive ele colocou como islamismo, mas como eu não gosto dessa nomenclatura islamismo, por ter um laço, né, um aspecto político, ele traduz como o Código Canônico do Islã. Existe, claro, a parte da Sharia que atende né, às leis, que são as leis, né? Se você for analisar o Alcorão, existem a pena de alguns crimes que são pecados, né? Que a teologia islâmica, inclusive, chega a avaliar esses pecados como os maiores, os mais graves, né? Não que fossem pecados capitais, porque no Islã não existe essa ideia de pecado capital, mas existem penas, né, de alguns pecados, alguns crimes definidos no Alcorão, mas na maioria das vezes as outras coisas são definidas pelos estudiosos, pelos juristas islâmicos num período mais tardio. Então, se você for ver, por exemplo, no Alcorão você vai ver só a punição do adultério, que são chibatadas, 100 chibatadas ou 80 chibatadas, isso eu não me lembro bem do número. Existe a pena do roubo, do furto, bom, o resto eu não lembro. Mas as demais punições que a gente vê nas sociedades islâmicas como praticadas parte da lei, né, praticadas como a parte da lei, a gente vê como legislações nos períodos mais tardios da história islâmica e não propriamente ensinados pelo Alcorão. Por quê? Porque o Alcorão, o Islã, necessariamente não ensina uma lei, ele não traz leis, porque não é uma religião estatal, não, na sua definição não existe essa coisa de ser uma religião oficial de um Estado. Existe a definição de que o Islã é um estilo de vida, então ele traz normas, ele traz valores sociais, mas não necessariamente uma lei. E o profeta Muhammad nunca legislou, nunca aplicou uma pena para crimes. Ele aplicou, mas ele aplicou enquanto um líder, um governante, um governador de uma cidade-estado que era a cidade de Medina daquela época. Mas estas partes eram como ele como um político, como um governador, não exatamente como um profeta, né? Então dependia muito das tendências da época em que ele falava isso. E essas questões que atendem às leis, mesmo que sejam definidos pelo profeta Muhammad,
por serem questões secundárias, que na jurisprudência islâmica a gente define como, são definidos como, por exemplo, as questões fundamentais, que são questões que atendem mais à fé e às práticas principais, e questões secundárias, que são os valores humanos, né, que podem ser interpretadas de acordo com cada época. Por isso, a Sharia é uma religião por todo, é um conjunto de valores religiosos, incluindo adoração, incluindo práticas religiosas, incluindo valores sociais, incluindo um sistema econômico que propriamente o Islã traz, mas também existe, segundo alguns estudiosos islâmicos, os 5%, que é o Código Canônico, também que inclui o Código Penal. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu não sei se foi muito explicativo, mas se você gostou, deixe o seu like, comente lá embaixo para a gente ver se você realmente entendeu, se eu consegui expressar direitinho. E para responder também suas dúvidas, se caso vocês tenham. E compartilhe o vídeo com os outros. Não esqueça de se inscrever e de ativar o seu sininho do lado aí do botão de inscrever.